Então, vamos iniciar a nossa última webconferência do ano de 2020. Eu sou a mestranda Ana Márcia Pereira e eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui conosco de forma virtual. E gostaria de passar nesse momento a palavra ao professor, coordenador do grupo, professor doutor Augusto Fachin Teran. Muito boa noite a todos. Hoje é nossa última reunião do nosso grupo de pesquisa deste ano de 2020. Né? Então, sejam bem-vindos. A gente vai falar sobre algumas coisas antes de passar a palavra para nosso convidado especial, né? Nosso membro do nosso grupo de pesquisa, o Dr. Saulo César Seifer. Bem, então, nesse período de um mês que se passaram, não, aconteceram várias coisas, eu vou relatar algumas delas. Entretanto, não pode ser que eu me esqueça de alguns eventos, mas acontece, né? Então, o que eu acredito que mais a gente pode relatar nesse período que aconteceu foram a participação em eventos na internet. Né? Então, nós tivemos assim, a participação, né, no terceiro webinar pedagógico da Universidade, da Faculdade Boas Novas, né, da nosso membro Ana Paula Fonseca, que trabalhou na educação ambiental e saberes tradicionais. Aliás, devo dizer também que este evento foi organizado por um dos membros do nosso grupo, a Lindalva Samila. Aconteceu dia 24 de novembro. Sim? E aí era um conjunto de apresentações, e aí também Sabrina Menezes, a aniversariante de hoje, também participou com a temática a importância da educação ambiental como meio de preservação e conservação de animais silvestres. Seguidamente, tivemos a apresentação de Fabrícia Silva, com a temática sensibilização ambiental na educação infantil, usando um espaço não formal. Para finalizar, tivemos a presença da Priscila Morri, que também trouxe a temática da educação ambiental, uma perspectiva de pertencimento. Então, todo esse evento não aconteceu dentro da Faculdade Boas Novas. Uma das organizadoras que eu me falei foi a Lindalva Samela Jassaúna. E também, neste período, aconteceu já 2 exames de qualificação. O primeiro da Eliane Veiga Cabral da Costa, que nesse momento ela está cursando nosso curso no programa de mestrado. Sim? Então, ela já está qualificada para continuar lá na execução de seu projeto. Aconteceu dia 23 de novembro. Seguidamente, temos o exame de qualificação de Ana Márcia Pontes Pereira, sim, que também passou pelo exame de qualificação, sendo aprovado para continuar fazendo seu projeto de pesquisa. Sim? Então, ela trabalhou a temática do ensino de ciências em espaços educativos, o uso do tema das árvores emergentes como um instrumento facilitador na promoção da preservação do ecossistema amazônico. E amanhã, né, sexta-feira, 9 horas da manhã, teremos também o exame de qualificação da SAMIA, né, a qual desejamos bastante inteligência e força para também superar este obstáculo acadêmico. Aí nós tivemos também a terceira live ambiental, onde participou nossa membro do nosso grupo de pesquisa, Eunice Carvalho, né, com o tema Educação Ambiental na Escola, dia 24 de novembro. E aí, também participamos no primeiro simpósio internacional online de divulgação científica
Comunicação e Tecnologia na Educação na Amazônia, sim. Então, lá tivemos a participação, né, também da Ercilene, sim, que apresentou práticas de divulgação científica no grupo de pesquisa GFENSEP. Além dela, tivemos mais 3 trabalhos aprovados. Um deles, a importância dos recursos tecnológicos nas aulas de graduação em pedagogia em tempos de pandemia, de Samir Danelis e Augusto Terán. A temática ambiental usando o aplicativo WhatsApp em tempos de pandemia, de Eliane Vega, Meilin Oliveira, Augusto Terán, Ailton Machado. E o terceiro, quarto, as possibilidades e obstáculos epistemológicos no processo de ensino-aprendizagem de ciências em tempo de pandemia. Carlas Denise, Ailton Machado e Ana Márcia Cavalcante. Sim? Então, foram esses trabalhos que foram aprovados e também que estão já disponibilizados no site de nosso grupo de pesquisa. E aqui nós estamos fazendo uma foto de nossa aniversariante, Sabrina Barros Menezes, que não está presente, mas nós desejamos todos muita saúde, felicidade, paz e prosperidade em sua vida. Também queria deixar expressado o meu agradecimento aos membros da turma de 2018, Lindalva Samelas de Sauna de Oliveira, que defendeu sua dissertação e que, sendo aprovada, então, ela já, com as correções e todo aquele trâmite burocrático, vai acceder lá ao grau de mestre em ensino de ciências. Da mesma maneira, nós agradecemos a Fabrícia Souza da Silva, também que defendeu sua dissertação. Então, ambos dessa turma conseguiram seus propósitos de terminar seus estudos em nosso programa de pós-graduação. Sim? Também agradecer a colaboração que prestaram aos membros da turma de 2019 e também de 2020, apoiando em diversas atividades. Então, aqui nós temos a turma de 2019, Ercilene do Nascimento e Ailton Cavalcante Machado, que está em aquela fase já de processamento dos dados e no primeiro trimestre do próximo ano deverão defender suas dissertações. Então, foi muito bom, assim, o trabalho que eles realizaram e também importante o aspecto colaborativo com a turma de 2020, A turma de 2020, este foi aquele slide lá na primeira reunião de nossa primeira webconferência, assim, onde que estão Ana Márcia, Eliane Vega e Sami Daniele, sim? Então, também quero deixar expressado meu agradecimento aos 3, porque, assim, durante este ano, cumpriram lá o planejamento que nós temos encaminhado e discutido com eles, passando todos os obstáculos acadêmicos e cumprindo os requisitos e esperamos somente que o próximo ano vamos deixar livre esse ano para a gente fazer a dissertação, sim, a dissertação, e esperamos que, assim, no início do próximo 2022, todo mundo já esteja defendendo suas dissertações, sim, mas, sim, muito obrigado, porque me acompanharam em todo este processo da pandemia, ajudando, assim, em múltiplas atividades, tanto na graduação, como na pós-graduação e na execução das atividades que nós realizamos mensalmente. Tá? Então, muito obrigado a vocês 3. E um agradecimento especial a todos vocês presentes e aqueles também que não estão presentes, mas que participaram junto conosco, prestigiando todos os nossos encontros. Sim, muitíssimo obrigado. Sim. Espero que nós tenhamos aprendido junto várias coisas sobre o ensino de ciências e esse aprendizagem esteja sendo aplicado nas escolas, sim, também para o enriquecimento de seu conhecimento.
Então, também para anunciar a vocês, sim, que Ercilene está disponibilizando lá através de nosso chat, sim, um questionário sobre divulgação científica do GPNC. São 5 questões, e aí vocês entram, esse rápido preenchimento, e vocês se enviam. Desde já, nosso muito obrigado. E aqui nós chegamos à nossa 8ª web conferência, sim. Então, para a gente apresentar a esse ilustre palestrante nosso, Dr. Saulo Seifer, que foi nosso primeiro coordenador, sim. Hoje estamos chamando ele para fechar com chave de ouro este ano que está fenecendo. Então, eu vou deixar agora com a palavra a nossa mediadora e coordenadora também de nosso grupo, sim? Ana Márcia, para fazer uso da palavra. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Muito obrigada. Então, nós vamos, nesse momento, reforçar que no chat está disponível o link para que a gente possa ter esse resultado, esses dados. Então, nós convidamos todos a preencherem, a participarem e nos contribuírem com esse momento também. Nós preparamos um momento e eu gostaria de agradecer a Ercilene por essa parceria, de ter feito um momento que a gente vai fazer uma retrospectiva. Essa licença da palavra do professor Saulo é rápido, mas eu acredito também é importante a gente trazer esse momento de um breve relato do ano de 2020. O professor já trouxe muita coisa, mas ainda assim nós vamos tratar um pouco. Em março de 2020, nossas reuniões iniciaram ainda na forma presencial, e aí nós iniciamos o ano de 2020 na primeira reunião com o professor Brilhante, e vamos finalizar com o professor Saulo, né? Então, assim, essas parcerias, esse contato direto com o grupo. Então, veio a pandemia. Em maio, tivemos a nossa primeira reunião virtual, iniciamos as nossas webconferências. E aí trouxemos mais uma vez o professor Saulo como mediador, que nos trouxe essa vivência, um pouco da sua experiência, e contribuiu para que nós pudéssemos também começar a aprender, a interagir com as nossas redes sociais, com esses meios de comunicações virtuais possíveis. E nossos conferencistas. Trouxemos também aqui uma reflexão que a única chance que o homem tem para conseguir acompanhar o movimento do mundo é adaptar-se à complexidade que os avanços tecnológicos impõem a todos, indistintamente. Então, ganhamos um canal no YouTube. O GPCF UEA está no ar, no nosso YouTube. Inscreva-se e assista nossas palestras. Toda palestra que nós disponibilizamos aqui, ela também vai para o nosso site, no YouTube, e a gente convida a todos para se inscrever e poder prestigiar. Em maio também foi publicado o primeiro vídeo institucional do GPCF, também em parceria entre a Ercilene e o professor Teran, e está disponível também em nossas páginas. O GPCF ampliou o trabalho de divulgação científica em seu site, e aí nós convidamos também você a visitar nosso site na aba do Parques Mauá, Parques de Manaus, que foi uma aba criada com vídeos e materiais de uma pesquisa que já estava sendo pensada desde o ano de 2019 e foi concretizada este ano. Também foram muitos encontros virtuais, muitas pessoas passaram, ficaram, e sempre houve essa importância de focar nesse ensino, nessa aprendizagem. Muitos encontros, tivemos também muitos palestrantes do grupo de fora, e nós queremos também agradecer por essas parcerias, por esses encontros, e como o professor frisou, principalmente pelas pessoas que podem nos visitar e nos conhecer, e conhecer um pouco desse trabalho. Em 2020 também ocorreram as primeiras defesas virtuais de dissertações de integrantes do GPCF. Como nós falamos ainda há pouco, nós tivemos a defesa da mestranda Fabrícia Souza da Silva, também tivemos a defesa da mestranda, agora mestre, né, da Lindalva, Samela Jacaúna de Oliveira. 2020 foi, de fato, um ano de transformações. Mudamos também o domínio do nosso site, agora ele se encontra em espaçonãoformais.com.br. Continua com o mesmo layout, agora um pouco mais melhorado, para que você também possa aproveitar um pouco do que nós temos de trabalho, do que é disponibilizado como forma de pesquisa e divulgação científica.
As qualificações agora também foram virtuais. E aí nós tivemos a qualificação da nossa mestranda, Eliane Veiga, e a minha qualificação, professora mestre e mestranda Ana Márcia Pereira. A da mestranda Sâmia Santos será amanhã, dia 4, e nós desde já estamos na torcida e, como o professor Teran diz, sempre já deu tudo certo. Então, com o virtual, surgem novos meios de interações sociais, onde as relações se configuram. Então, não nos custa pedir para nos seguir em nossas redes sociais. Nós temos Facebook, Instagram, nosso YouTube e a nossa página de espaços não formais. Nossas referências e até 2021. Muito obrigada. Interrompendo. Eu sei que muita gente passou nesses meses, muita gente ficou conosco, nos acompanhou, então esse momento é realmente de agradecer a todos e, como foi mais incrível, por mais que nós estejamos distantes, nós continuamos unidos. Então, nesse momento, eu gostaria de dar continuidade, ainda assim, pedir, solicitar aos senhores que, caso queiram fazer alguma pergunta ao nosso palestrante, pode, nesse momento, se pronunciar pelo chat, e após a apresentação do professor Saulo, nós teremos um momento de interação. Então, eu gostaria de iniciar a nossa apresentação. O nosso palestrante de hoje vai tratar sobre o tema da divulgação científica no Bosque da Ciência, potencialidade de letramento científico. Como nós trouxemos, o professor é doutor em Educação em Ciências pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, mestre em Ensino de Ciências pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA, especialista em Docência do Ensino Superior pelo Centro de Pesquisa da Amazônia, o CEPAM, graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Ele tem experiência na área de educação, com ênfase em educação em ciências, atuando principalmente nos seguintes temas: divulgação científica, aprendizagem significativa, analogias e metáforas, modelos mentais, ensino de zoologia, discurso expositivo e educação em espaços não formais. Trabalha atualmente na área de ensino de ciências, departamento de biologia, do Instituto de Ciências Biológicas, na Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Membro da Associação Brasileira de Cristão na Ciência, ABC, e líder do grupo de estudos em Manaus, Amazonas. Nós temos, então, algumas dicas, por favor. Desliguem o áudio e a câmera de vídeo para que seja melhor utilizar a sua internet. Durante a apresentação do palestrante, você pode fazer perguntas no chat. E após a apresentação, nós teremos espaço para debater sobre o tema e contribuir. Vamos à palestra? Aproveita. Professor Saulo, a palavra está com o senhor. Obrigado. Então vamos lá, né, pessoal? Estamos em casa. Eu acho que todo mundo já me conhece. E eu, pelo menos, eu acho que conheço todo mundo. Pelo menos eu acho. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, né? A gente iniciou essa ideia, o professor Teran das webconferências, a gente estava, assim, um pouco frustrado, porque grupo sem reunião não deixa de ser grupo, né, professor? E a gente queria justamente ter uma forma de poder não deixar de nos comunicar e de nos relacionarmos, e pesquisa sem relação não existe, né? Então, fico feliz por isso ter ido muito mais além do que a gente, pelo menos, no primeiro dia que pensamos isso, né? Foi, né? Eu estou vendo aqui que, na verdade, progrediu vento e pouco. E é assim que tem que ser, porque quando a gente está trabalhando em grupo, a gente potencializa as ideias, fecha algumas brechas, né? E um aperfeiçoa o outro, né? Enquanto um enxerga a dificuldade, o outro enxerga a oportunidade, e vice-versa. Isso contribui para que todos nós venhamos sair da acomodação, do medo, né? E a gente acabe progredindo, né? Bem, aqui eu estou usando a figurinha que me foi passada, né, com o título da palestra, A Divulgação Científica no Bosque da Ciência, Potencialidade de Letramento Científico, né? Vai ser com base justamente na minha tese que eu defendi no mês de maio, também de maneira remota. Em tese foi lá em Cascavel, no Paraná, mas o
vamos dizer assim, um doutorando estava em Manaus, falaram que não era bom eu ir para lá, né? Maio, pandemia, Amazonas bombando, não me queriam lá. E como eu defendi por aqui, foi uma experiência bem interessante. E é justamente apresentando a região norte e apresentando o Bosque da Ciência para muitas pessoas, né? Nessa defesa, houveram mais de 200 pessoas que em algum momento assistiram, né? E foi a primeira defesa de doutorado na área de ciências deles. E eu achei bem interessante porque houve uma atenção, não porque simplesmente o nome Amazônia é algo de fetiche, mas é porque é algo importante. Importante para o Brasil, não somente importante para nós, mas importante de uma maneira até global. E isso é muito importante a gente valorizar, né? E é nesse sentido que nós vamos apresentar como é que nós estamos divulgando essa Amazônia, como é que nós falamos dela tanto para pessoas de fora da Amazônia e falamos dela para as pessoas de dentro, porque muitas das vezes nós mesmos que moramos na região amazônica somos ignorantes sobre diversos aspectos da Amazônia. Enquanto eu estudava na tese, eu percebi como eu era ignorante sobre a região onde eu morava. E quando eu falo isso, pessoal, não quero colocar isso como falsa modéstia ou coisa parecida, porque realmente são tantas coisas que ocorrem em um território que é quase 60% do território nacional, com tanta diversidade, com tanta beleza e com tantos recursos, e ao mesmo tempo tão desconhecido. E como é que faz para que nós possamos trazer uma leitura da Amazônia? Porque a Amazônia ela tem várias leituras, muitas leituras. Você pode pegar a leitura dos grupos ligados ao agronegócio, que diz a Amazônia é um local onde só tem mato, a gente quer produzir. Queremos colocar ali monocultura para poder fazer o Brasil avançar. É um discurso atraente. Você vai ver os grupos ligados aos cosméticos dizendo a Amazônia é um vazio. Então, nós queremos colocar vários investigadores para poder saber as riquezas ligadas à biodiversidade. Como se ter pouca gente fosse não ter ninguém. E temos moradores em toda a Amazônia. A questão é que a forma como ele se organiza, se estrutura é diferente das estruturas urbanas que nós estamos mais acostumados, né? Vemos também outros discursos dizendo precisamos ajudar os ribeirinhos, precisamos ajudar os indígenas porque eles não sabem como viver. Ora, eles estão aqui há muito mais tempo do que qualquer um de nós. Como é essa questão de dizer que eles não sabem como viver? Na verdade, eles estão vivendo aqui de uma forma até mais equilibrada do que nós. Então, os diversos discursos que apresentam a Amazônia, eles podem apresentar muitas falhas e, com certeza, eles possuem interesses ideológicos, inclusive, né? E uma das formas que nós gostamos de apresentar a Amazônia, por entendermos que é uma forma relativamente organizada, estruturada e que se baseia na realidade, é o formato científico. O formato científico dado pela ciência, não dizemos que é o melhor, mas é uma das formas que tem apresentado a Amazônia com um formato que corrobora com a realidade, que apresenta a sua biodiversidade enquanto elemento das ciências da natureza, que apresentam a sua população tradicional, a sua população urbana e a sua população ribeirinha e indígena, dentro das ciências humanas, da antropologia e outras ciências multidisciplinares, e que também apresenta a Amazônia como um contexto complexo, e não com soluções fáceis. E uma das instituições que propõe, em parte, trazer um pouco dessa leitura é o Bosque da Ciência. O Bosque da Ciência, ela traz muitas leituras científicas que nós podemos nos apropriar para ser um ponto de partida para discutir e não ficar nelas, né? Então, passando aqui o nosso slide.
a gente vai falar um pouquinho para a gente entender dessa forma de tratar, que eu chamei de letramento científico. Vamos falar rapidamente sobre as lentes teóricas que nós usamos, um pouquinho da história do INPA e a ADC, que é a Divulgação Científica, e o Bosque da Ciência. O que eu vou falar já tem alguns produtos, né? Nós publicamos a própria tese, está faltando sair, né, mas já foi entregue. No caso, em 2018, publicamos um trabalho sobre as pesquisas em espaços não formais, né, apresentando o caso do Bosque da Ciência, na revista Amazônia, da UFPA. Apresentamos as tradições de pesquisa ligado aos espaços não formais pela revista Gôndola. Apresentamos nesse ano, né, foi publicado uma visão sobre Museu de Ciências como espaço não formal, apresentando o Bosque da Ciência como um desses espaços, né, pela revista da REMEC, e foi aceito, estamos esperando publicar, né, Manaus e a Divulgação Científica, o INPA, e o seu papel de popularização pelo espaço de ciência e tecnologia Bosque da Ciência. Vai sair pela revista História da Ciência e Ensino, né? Acredito que no ano que vem. Então, tudo isso daqui são um pouco do produto da nossa tese, que a gente tem trabalhado, né? E vai saindo aos pouquinhos, né? Para a gente poder produzir um conhecimento competente sobre o Bosque da Ciência. E dentro da nossa tese e do trabalho que foi publicado em 2020, a gente apresenta uma proposta de tipologia não finalizada e nem tampouco completa. Mas é uma proposta para poder se discutir as relações entre esferas de atividade. Apresentamos que, para a gente pensar o espaço não formal, a gente não pensa ele em si, porque o espaço não formal, se ele não é enxergado com uma teoria, ele só é um recurso, né? Dessa forma, nós pensamos a esfera escolar como uma esfera de atividade própria, que tem sua pesquisa, seus profissionais, seus valores, né? Atividade de divulgação científica e tecnológica, que possui suas instituições, possui o seu próprio financiamento, os seus atores, e também os museus de ciência e tecnologia, seus similares, ou seus análogos, que são instituições que não é escola, e que não só faz divulgação científica, produzem muito mais atividades, não podem ser confundidas, né? E aí nós entendemos que existem 3 relações possíveis. A primeira delas é a integração das 3 áreas, que seria uma investigação na literatura, assim nós encontramos pesquisas que se aproximam dessa área, de desenvolvimento de um letramento científico por meio de aprendizagem, uma aprendizagem rica, que não se prende ao cognitivismo, mas uma aprendizagem da experiência, que envolve emoção, que envolve atitude e envolve conceitos. A segunda relação seria entre escola e museu, que nós entendemos que são atividades de lazer e desporto, ou simplesmente aula de campo, no qual não existe condução de monitores, mas é o professor que dirige essas atividades, né? A terceira relação seria a relação escola e alguma mídia de divulgação científica, quando você leva revistas, usa internet, usa vídeos, né, de divulgação científica, que você tira de uma esfera e leva para outra. Mas também é quando você visita espaços que não são espaços de ciência e tecnologia, e você usa a literatura da divulgação para dar sentido àquilo, né? Também interpretamos nessa relação. E a última que nós trabalhamos é a divulgação científica em museus, que é uma proposta de educação museal, que seria uma educação não formal, né, propriamente dita, em um dialogismo com outras mídias que problematizam a ciência e tecnologia numa diversidade de audiências. Entre uma dessas audiências é a escola, mas não só ela. E assim a gente começa o ponto inicial sobre o próprio Bosque da Ciência, como qualquer outro museu ou local de espaço de educação não formal. Ela não é feita para a escola, ela é feita para uma diversidade de públicos e de audiências. E dessa maneira, mesmo que tenha um público principal, ela precisa dar conta dessa diversidade. E isso é que o diferencia e não transforma e não a confunde com escola. Por quê? Porque ela tem um público muito mais amplo para poder trabalhar a divulgação da ciência
e da tecnologia. Nós entendemos que Bosque da Ciência, uma boa leitura de pesquisa, estaria na relação 1 e na relação 4. Na relação 1, que seria o envolvimento das 3 esferas, e na relação 4, que seria a relação com diversas audiências, entre elas a escola. Mas aí a questão é, o que seria esse letramento inicialmente, né? Em inglês, se coloca como scientific literacy, né? O que pode ser traduzido como alfabetização científica ou como letramento científico. Então, tem 2 interpretações correntes mais populares. A primeira seria a atividade de leitura e decodificação desencarnada desses códigos. Seria a ideia de você estudar ciência pura. Você vai para um local para poder ver ciências, fenômenos científicos, experimentos, né? Muitas das vezes isso é muito até mesmo associado aos museus de terceira geração, né? Que fazem até shows sobre isso, que atrai bastante. Mas o que acontece? A ciência é meio desencarnada, ela não tem história, ela não tem ponto, não tem referência, é a ciência pela ciência, né? E isso, de uma certa maneira, ela, por não ter ancoragem, ela não é, muitas das vezes, preferida. Tem um trabalho publicado em 2018 que aponta na América Latina quais são os lugares mais visitados, né? E engraçado que parque sempre dá quase o dobro ou o triplo de visitas do que museu de ciências de terceira geração, que seria os Science Centers, né? Os centros de ciências. E é uma coisa assim que tem em muitas cidades, parques. Por quê? Alguns teóricos acreditam colocar o seguinte: famílias e crianças querem coisas locais, coisas que dê sentido local, coisas que dê sentido de pertencimento. E nesse sentido de pertencimento corre o terceiro sentido, o segundo sentido de letramento científico, que tem sido, de uma certa maneira, mais divulgado e mais trabalhado. Ele é entendido como uma leitura escrita realizada por um grupo de praticantes, ou seja, uma instituição de cultura. E, sendo assim, né, todo letramento em ciência é um praticante da leitura e dos códigos que aprende e pratica em uma perspectiva cultural, no caso, a perspectiva da cultura científica. Então, o letramento científico, ele está ligado a você dar sentidos e dar práticas, não somente significados e conceitos desencarnados, mas sim o que é algo, para quê, aonde, como. Isso está ligado comigo? Isso está ligado à minha comunidade? Isso está ligado à minha região? Então, tem uma construção de sentido, porque ela é feita e ela é praticada, e como ela é praticada, vai ter níveis de letramento. Tanto aquele nível daquela pessoa que ela tem uma prática somente de um entendimento superficial, como a prática aperfeiçoada do pesquisador, que ele tem o trabalho técnico, né, de saber várias técnicas ligadas à ciência profissional. Então, existem camadas de letramento. E as camadas que mais são trabalhadas em locais de visitação são as camadas que trabalham o entendimento. E elas são muito importantes. Aqui eu deixo uma tirinha da Malfada, né? Se coloque como se fosse esse ursinho brinquedo que ela está abraçando. A Malfada, ela diz da seguinte maneira: olha este mundo, está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque ele é um modelo reduzido. O original é um desastre. Aqui está uma leitura. A Malfada, ela encara claramente que realidade é e modelos são também, mas são coisas diferentes. O modelo é uma forma de ler a natureza, é uma forma de ler o mundo. E assim o letramento nos ajuda. O letramento não é a verdade. O letramento é uma contribuição no qual nós emprestamos um modelo, como um modelo científico, que nos faz praticar a leitura daquilo a partir de uma perspectiva de mundo, a partir de teorias e conceitos que nos dão sentido. E assim você vai dar um determinado sentido à coisa. E lembrando,
O modelo, ele sempre mostra a coisa reduzida, e por ser reduzida, com muitas poucas falhas. E quando você vê o original, você vai encontrar aquilo que o modelo não consegue abarcar. Então, nessa tirinha, exemplifica muito isso. O que seria um letramento científico? Seria eu perceber que a ciência, ela é uma leitura, ela é uma teoria, ela é um corpus teórico de praticantes dentro de uma cultura científica que trazem interpretações, formas de entendimentos, produtos e técnicas sobre o mundo, mas é da perspectiva da ciência e da tecnologia. E que ela vai interpretar o mundo a partir daquele ponto de vista, a partir daquela cultura, a partir daqueles praticantes. E eu me aproximo disso. E eu vou fazer essa minha leitura. É a melhor leitura que existe? Novamente, repito, não é a melhor leitura. É uma leitura adequada para determinados objetivos no nosso mundo de hoje, no qual a ciência é uma das grandes forças motrizes da sociedade, que traz transformações e corroborações. E assim, a minha lente contextual, para trabalhar essa ideia de letramento científico, pensa a cultura científica sendo a cultura dos pesquisadores, dos institutos de pesquisas, dos museus de ciências, no qual se faz ciência. Se pratica ciência e, por se praticar ciência, se divulga ciência também, né? E dentro dela vai estar os corpos e as atividades ligadas à ciência e à tecnologia. A ciência que eu coloco como a atividade social de resolver problemas científicos, no sentido de Larry Laudan, né, seria com problemas empíricos ou problemas conceituais. E tecnologia ligada ao conceito de Jacques Ellul, seria ligada à técnica, que seria o poder ou a capacidade de controlar de maneira racional algum controle, alguma forma sobre a natureza que os seres humanos têm, né? Então, esse controle e, ao mesmo tempo, problemas empíricos e conceituais. Disso, temos a divulgação. E dentro desse ambiente de divulgação, temos os espaços de ciência e tecnologia, que são espaços que divulgam essa ciência e essa tecnologias que estão sendo realizados e produzidos. Elas também são chamadas genericamente de museus de ciências, né? Tais como também os seus congêneres, que seriam zoológicos, jardins botânicos, aquários, planetários, centros de ciências, parques temáticos, estão ligados como ambiente de espaços de ciência e tecnologia. Não é necessariamente os espaços que produzem, mas eles estão com a função de divulgar. E aqui eu trago uma lente conceitual para pensar 3 modelos de comunicação. O primeiro modelo é o transmissional, apoiado no emissor, mensagem e um público que eu chamo de geral. Eu não sei que público é, eu chamo de geral. Então, é uma comunicação monológica. Eu trabalho dentro de um vocabulário e eu não dou muita margem para diálogo, ou para perguntas, ou para interação. Eu simplesmente dou a informação científica, por exemplo. É ainda um dos modelos mais conhecidos e mais utilizados. O modelo culturalista, que seria, de uma certa forma, uma antítese, e ele é focado no diálogo e na interação. A mensagem ela é construída para ser provocativa, para ser dialógica, né? E ela pensa uma diversidade de público. Será que vem criança? Será que vem adulto? Será que vem estrangeiro? Será que vem família? Então, é pensado para vários tipos de audiência essa comunicação. Não é simples, não é fácil, nem sempre é bem sucedido, mas é levado em consideração. E um modelo terceiro que fica entre esses dois, que nós chamamos de conducionista. Ele se apoia na exposição e tenta propiciar leituras ativas. Então, de uma certa forma, ele coloca o objeto de mostra, como, por exemplo, o peixe-boi lá no bosque, né? E coloca pontes ali para interagir com o público. Placas acessíveis, monitores que dialogam. Então, seria um modelo que a gente chamaria de conducionista. E aqui eu trago para vocês um conceito de museu, que é um conceito, com certeza, ideal, que se busca chegar, mas nem sempre se chega lá,
mas é interessante para a gente conhecer. O que é museu, por exemplo, na portaria 422 de 2017? Diz o seguinte: instituição sem fim lucrativo, de natureza cultural, que conserva, investiga, comunica, interpreta, expõe para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação, turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de outra natureza cultural, abertos ao público, a serviço da sociedade e ao seu desenvolvimento. Então, em outras palavras, é como se fosse aquela famosa casa árabe, é uma casa do saber, né? Que apresenta esses produtos. E coloca essa portaria uma disposição de um local de educação não formal, ou, por que não, uma educação museal, né? Que informa que tem que ter um programa educativo, um programa de cultura, equipe multidisciplinar, política educacional e um plano museológico de como conservar os objetos de observação, né? E uma observação no nome, né? Eu botei aqui educação não formal. Esse é um termo muito luso brasileiro, né? Fora, normalmente se chama, acaba se adotando mais o nome informal. E quando eu coloco todos esses elementos, eu faço também disposição de uma lente discursiva. Para eu entender esse letramento científico dessa instituição, não basta eu olhar para o objeto, olhar para o texto. Eu preciso ter um formato próprio de leitura, né? E aqui nós usamos algumas técnicas voltadas ao discurso. No caso, o círculo hermenêutico, enquanto pesquisador ou enquanto um visitante, quer saber que instituição é essa que eu visito. E aí sim, quero saber que local de visita é esse, que mostras eu vou conhecer, que estandes eu vou conhecer. Então, o maior ajuda a dar sentido para o menor, né? No caso, tem que saber o contexto histórico da região norte, de Manaus, das instituições, especialmente do INPA, que é a instituição que abriga o Bosque da Ciência, como um dos seus trabalhos. Uma apresentação dessas estações ligadas a um sentido maior, e aí nós percebemos a construção de 4 narrativas. A narrativa da própria criação do Bosque da Ciência, que nós chamamos de narrativa social. Opa, está pulando aqui. Uma narrativa ligada aos pesquisadores que trabalham nesse espaço, os laboratórios, as baias, assim por diante, os criadores, que nós chamamos de narrativa científica. Uma narrativa do ponto de vista daquele que vem para visitar e para ter o seu lazer, que chamamos mesmo de narrativa de lazer ou estética, né? E aquela que está preocupado pela parte da comunicação, que seria a narrativa de comunicação e informação. Então, ficaria assim, as narrativas que nós trabalhamos foram as documentais, que falam o que é o INPA, o que é o Bosque da Ciência. Depois, uma narrativa dos colaboradores, aqueles que trabalham, né? E o próprio local de exposição tem o seu discurso. E para poder fazer tudo isso, nós usamos umas lentes multimodais. Como diz Morin, né, no seu livro Conhecimento do Conhecimento, método 3. Nós usamos a teoria dos aspectos modais por entender que a realidade ela é complexa e multifacetada. Quando nós vamos visitar um ambiente desse, tem vários aspectos, e aqui eu só vou nominá-los, não vou explicá-los, né? Temos o aspecto, por exemplo, quantitativo, o espacial, o do movimento cinemático, o físico, o biótico ligado à vida, ao ciclo da vida, o sensorial, que são as emoções e aos sentidos, o lógico, que está ligado à análise, o histórico, que está ligado à cultura, à capacidade de fazer coisas, o linguístico, que é a simbolização, o social, que é as estruturas sociais e o intercurso entre as pessoas, o econômico, o estético, que está ligado ao lazer, à harmonia, ao bonito, ao belo, né? Também o jurídico, o ético, que está ligado a posições morais, e o pístico, que são as certezas e as fés que se tem para se fazer alguma coisa. Todos esses elementos estão, e a ciência está envolvida nisso também, né? É multifacetado. Então,
vamos ao Bosque da Ciência. Inicialmente, o Bosque da Ciência, né, ele é uma das poucas instituições que vingou na cidade de Manaus. Houveram várias instituições que fecharam, né? Depois da UFAM, o Bosque da Ciência é a instituição mais antiga que produz ciência e divulga a ciência que produz, né? Bem, houve uma grande explosão demográfica em Manaus, que também foi paralela à própria criação do INPA, que foi na década de 60. Só para você ter uma ideia, na década de 60, Manaus tinha por volta de 170 mil habitantes. 170 mil habitantes. Quando chegou em 2010, no censo, tinha 1.800.000 habitantes. Então, você vai vendo aí que a cidade foi dobrando a cada 15 anos, quase 20 anos. Então, Manaus não cresceu, ela quase que explodiu, né? E é por isso que nós temos esses problemas que o Dr. Teran falou no início. Porque não é à toa, porque Manaus ela cresceu desorganizadamente em um tempo muito curto. O INPA, criado em 52, por meio do governo Getúlio Vargas, né, com a ideia de construir o conhecimento científico no equatorial úmido e disseminar capacidade e produção de recursos humanos. No caso, tem o gabinete do INPA e existe a coordenação de extensão. Dentro da coordenação de extensão, nós vamos ter várias outras coordenações. Nós vamos falar aqui da coordenação de áreas de visitação. Área de apoio, né, coordenação de apoio à área de visitação, a CAV. E nela está o Bosque da Ciência alocado. Essa equipe que trabalha na CAV, no caso, né, tem a gestora da COES, o coordenador da CAV, possuem técnicos administrativos, uma técnica pedagoga que trabalha, os monitores de recepção que conduzem as visitas monitoradas, os monitores de manejo florestal e paisagismo que controlam a plantação de muda e outras partes gerenciadas a isso, e nós coletamos algumas informações interessantes pelo sistema que nos foi repassado. Percebemos que em 2 anos e meio houveram mais de 1.958 solicitações de visita, no qual, olha só esse número interessante, 914 eram de escolas públicas, que dá 46%, 611 de escolas privadas, 31%. Perceba que não existe tanta diferença, né? A diferença é um pouco maior do que 14%. A quantidade de escolas públicas em Manaus em relação às privadas é exorbitantemente maior, mas elas estão próximas a visitas. Grupos diversos, 22%, né? Dando um número total de 95 mil visitantes, que daria uma média de 142 pessoas por dia. É lógico que isso daqui são visitas agendadas, não estão aí as visitas espontâneas. E é por isso que o número que eles trabalham é de aproximadamente 300 pessoas ao dia. Por quê? Porque vem muitas mais pessoas, famílias e grupos não agendados. Esse daqui é somente o número agendado. E trouxemos aqui um gráfico disso. Aqui você está vendo na linha azul, um pouquinho mais escuro, no caso, seria o número de visitantes, né, de 2016. E de 2017 está em laranja, e em cinza está em 2018. Em 2016 eu só peguei metade do ano, né, de julho em diante. Você vai observar que o mês de junho e o mês de outubro são os meses com mais visitas, dando uma média de quase 6 mil visitas, né? E isso ocorre por causa justamente da Semana de Meio Ambiente, que ocorre em junho, e ali a Semana de Ciência e Tecnologia. Existe uma relação causal. Sabe o que é mais engraçado? Nesse período, tem dias que eles ficam abertos sem registro. Mesmo com esses dias abertos sem registro, ainda são os meses de longe mais visitados. Você vê que a tendência antes da pandemia era sempre de crescer, né?
Dessas solicitações que nós pegamos, nós verificamos que algumas delas eram bem fundamentadas. Separamos essas solicitações fundamentadas e reparamos que 299 eram solicitações de escola de ensino fundamental, 72 de turma de ensino médio e 62 de turma de ensino superior, seja curso superior ou curso de pós-graduação stricto sensu ou lato sensu, né? E tem caracterizações relativamente diferentes. Nós vamos observar aqui que, por exemplo, as categorias que nós separamos eram de conhecimento escolar, atividades feitas pela qual haveria uma avaliação escolar, experiência de enriquecimento, que é aquela visita que não necessita de uma avaliação, mas tem um objetivo de poder conhecer algo novo, e atividades de eventos, né, que seria um evento como a Semana de Ciência e Tecnologia. Observe que aqui o ensino fundamental, você vai ver que 58% das visitas nesse grupo pequeno que nós separamos, eles eram para enriquecimento. E logo depois vem as atividades de evento. E, por último, conhecimento escolar. Eu não coloco esse número como crítica de maneira nenhuma, simplesmente eu acho que ele revela uma realidade pelo qual os professores que visitam o bosque nessa amostra que nós tivemos, eles estão mais preocupados que esses alunos tenham boas experiências do que, de repente, uma cobrança de conceitos, né? Também não digo que se não cobrar algum conceito seria algo ruim ou algo bom, mas é interessante isso, a preocupação deles, né? É isso que, pelo menos aqui, para mim, ficou exposto. No ensino médio, houve uma relativa variação. 61% ainda foi para uma experiência, aí foi para 29% ligado para conhecimento escolar, especialmente aulas ligadas às ciências da natureza. E eventos pouquíssimos, né? 5%. No ensino superior, inverte-se totalmente. Você vai ver aí 50% das solicitações é para conhecimento escolar, associada à avaliação, né? E os outros dois muito próximos, experiência e atividade de evento, próximo de 15%. Então, nós temos um perfil do que é usado, né? Pelo menos um início, vamos dizer assim, de perfil. Aqui temos o bosque, esse daqui é um encarte de 2018, você vai ver que tem 21 locais de visitas, né? Você, desde o ponto de entrada, o laboratório de mamíferos aquáticos com 2 pontos, né? Aí você vai ter a Ilha da Tanibuca, a Trilha Suspensa, a parte das abelhas, Paiol da Cultura, Lago Amazônico, Séqua e diversos outros locais. A Casa da Ciência também, né? Mas eu quero mostrar para vocês a partir das narrativas como resultados, né? A narrativa social, pessoal, é que na década de 90, com a explosão de Manaus, houve uma tentativa de invadir, né? Invadir aquela área do INPA, ali localizado no Petrópolis. Lembre-se que a Zona Leste era como se fosse o final do mundo. O bairro do Coroado era como se fosse esse fim, né? Hoje a gente ficou muito mais longe do final do mundo. O que aconteceu? Eles olhavam aquela região e queriam invadir. E aí o INPA, de vez de querer entrar no confronto, a partir do Dr. Lourenço, ele fez a seguinte estratégia, que era o diretor daquela época: vamos convidá-los para conhecer. Então, já havia alguma iniciativa. Por exemplo, em 1993, tinha o projeto INPA de Portas Abertas, que até hoje dá a entender que nunca chegou a se fechar, porque não são projetos que tem no papel, são prática dos pesquisadores, de fazerem atividades que abrem ao público, né? E apresentavam o INPA especialmente para os comunitários. Houve na década de 90 o projeto Ação Mulher, que justamente chamava as mães que estavam por ali para fazer projetos de socialização junto à comissão ligado à assistência social e à psicologia. E dessa demanda do projeto Ação Mulher, a gente está muito preocupado com as crianças, e com essa ideia de o que fazer com as crianças que não tinham vaga em escola e coisas parecidas, em plena franco de avanço, né? Foi pensado a ideia dos pequenos guias.
professora Inês Augusti, né, e toda a sua equipe fez esse projeto, durou 15 anos, com excelentes resultados, e que fez os primeiros organizações para poder pegar as crianças da comunidade, incentivá-los aos estudos, e, ao mesmo tempo, apresentar e conhecer o que seria uma educação não formal, o que seria uma educação ambiental, né, dentro do próprio INPA, na perspectiva da instituição, né. Em paralelo, já próximo de 2000, houve o projeto Circuito da Ciência, que era a ideia de aproximar as escolas, de qualquer escola, seja pública ou privada, não somente os comunitários, como era mais perfil do projeto Pequenos Guias, né. Então, houveram esses projetos. E aqui eu mostro um dos primeiros folders em 1995, o ano que foi fundado o Bosque da Ciência, né. Eu ainda tenho ele aqui, ó. Velhinho ele, né, foi me dado por uma das coordenadoras do laboratório de psicologia, né, para poder consultar, e eu agradeço imensamente a contribuição do laboratório de psicologia do INPA, por ter contribuído com o material dessa época, que eles ainda possuem. E aqui, por exemplo, olha só o que era o Bosque da Ciência. O Bosque da Ciência era, se lembra que a gente viu 26 ali, né? Aqui tem somente 13 pontos de visitas, né, que seria a porta principal, o viveiro das ariranhas, tinha mais de uma ariranha, o tanque do peixe-boi, a comunidade de abelhas, e você vai ver que a comunidade de abelhas era dentro, próximo da própria Tanibuca, né? A Casa da Ciência, a Casa de Madeira, o Recanto das Inajás, tão conhecido, e aqui também havia o famoso Abraço da Morte. Quem é de 10 anos atrás ainda se lembra do Abraço da Morte. Hoje, quem visita já não sabe, né? Não tem mais o Abraço da Morte. Olha aí o brilhante, é dessa época. Morreu o Abraço da Morte. Morreu o Abraço da Morte. Pois é, né? Tu é bem antiguinho, hein? Brilhante. Uau, não denuncia, Ailton. Não denuncia. O Matheus está falando, 2016 eu ainda vi, né? Olha aí, ainda teve a gente para ver, né? A ilha da Tanibuca não era ilha, era a Praça da Tanibuca. Que legal, né, pessoal? Vamos lá. Então, aquela foi a narrativa social do contexto de criação. O contexto de criação era para poder apoiar a comunidade, apresentar o INPA, apresentar os seus resultados e fazer com que entendesse o que nós fazemos aqui. E as crianças perguntavam também, o que os doutores fazem lá? Então, esses projetos todos foram para apresentar a ciência amazônica produzida pelo INPA à sua comunidade próxima, e isso teve um grande efeito, porque a atividade de tentativa de evasão se esgotou, e, ao mesmo tempo, deu produtos para a comunidade, né? Produzindo até um grande respeito pela instituição estar no bairro. A outra narrativa é a narrativa científica, que, no caso, é que quando você anda pelo local, você vê uma visão de pessoas que estão trabalhando, equipamentos, locais que você não pode entrar, né? Ali você vai encontrar os criadouros científicos, que são criadores para poder cuidar de animais com atenção, seja por causa da pesquisa, seja por uma questão de trânsito, né? Até mesmo para a reprodução em cativeiro. Nós temos ali o grupo de pesquisa com abelha, o grupo que pesquisa peixe elétrico, de mamíferos aquáticos e o século de quelônios amazônicos. Você vai ver recintos, equipamentos, colaboradores, meu Deus, quer passar sozinho de qualquer jeito, né? E fragmentos separados. E até o próprio Lago Amazônico. O Lago Amazônico não é natural, vamos dizer se ele é semi-artificial. Ele foi feito, ele não estava lá, né? Então, foi uma estrutura para a pesquisa que é aproveitada de uma certa forma para a divulgação. Mas é uma narrativa científica, nasceu de uma necessidade científica. Nós temos a narrativa de lazer, aqueles que visitam e querem passear, se divertir, ver a harmonia, ver a natureza, né? Então, ali tem a percepção da surpresa, ver os animais, né? As aves, é uma festa quando você acha uma preguiça, e assim por diante, né? Da harmonia, da diversão, o contato direto com os elementos naturais ao decorrer do ano e ao decorrer do dia, de manhã cedo, aquele friozinho, né? À tarde, quando você já encontra os pássaros chegando, esse degradê
causa uma linguagem diferente. Quando você vai para o INPA de dia, para o INPA da tarde. Aliás, o bosque do dia e o bosque da tarde. Ou o bosque de quando está chuvoso, quando o bosque daquele que está durante o verão, né? É bem interessante isso. Essas configurações de passeio das estações dão uma visão diferente da mata e de outras coisas. E também o sorvete, é verdade, Matheus. Aqui, a última narrativa seria a narrativa da comunicação, das placas ao decorrer de todo o trânsito do bosque, né? Ele é uma encapse do projeto expográfico com as bases de informação, são as mídias interpretativas. Temos 3 lá, a interpretativa, que apresenta os ambientes e os seres vivos, ou as pesquisas, a de localização e a de atenção, né? Existem locais fechados, que acaba tendo uma certa poluição visual de tantos banners ou tantas placas, né? Não dá para acompanhar tudo. E há também um local, por exemplo, de um jardim botânico informal na frente do Bosque da Ciência, com várias apresentações de espécies locais, né, ou regionais. E há também locais externos subutilizados, por exemplo, o próprio lago, pouquíssimas placas e é uma região riquíssima, né? Então, enquanto uns estão com muitos, outros precisam de um pouquinho mais, né? E cada laboratório, ele é responsável em colocar essas placas. Não é simplesmente o bosque ou simplesmente a coordenação de extensão. Muitas das vezes é o próprio laboratório que produz e expõe. E faz de um formato divertido, um conceito que Bakhtin chama de carnavalização, transformar algo sério em algo lúdico, né? Aqui você vê, por exemplo, as informações de curiosidade do boto, utilizando elementos analógicos, né? Como a bandeirinha de Wi-Fi falando sobre o sonar, né? Sabemos que são 2 coisas de natureza diferente, mas é ilustrativo. Você vai ver aqui também a questão dos olhos, sobre a visão do boto. E aqui, a forma de acasalamento, que coloca um aguapé como se fosse entregar umas rosas, né? É analógico, ele é lúdico e ele tem esse sentido. O sentido não é ser especificamente científico, mas de ser lúdico para agradar e para atrair atenção. É uma das características da divulgação que nós encontramos, pelo menos nessa placa ali no LMA, que seria o Laboratório de Mamíferos Aquáticos. Nós conversamos com os monitores e com vários servidores, mas aqui eu trouxe um pequeno recorte somente dos monitores. O que eles falam sobre quando eles recebem pessoas para falar sobre ciência e a ciência produzida no INPA ou sobre o ambiente amazônico, né? Primeiramente, ele fala, as visitas são guiadas a partir dos atrativos do bosque. Então, eles não sabem tudo. Eles sabem, especificamente, via de regra, informações sobre os atrativos, que são as estações de visita, né? E eles colocam que os lugares de preferência é do Peixe-Boi, a Casa da Ciência e o próprio CEPA, que é o Centro de Estudos de Pesquisa de Quelônios, né? Os monitores fazem uma seleção de temas para uma exposição verbal a partir de associação entre os itens e os atrativos presentes no percurso. Dependendo do grupo, eles selecionam uma quantidade de atrativos, né? Lembre-se, são mais de 20 atrativos, então não é possível você visitá-los todos. Então, se sempre faz uma pequena seleção para fazer uma visita entre 60 minutos a 90. Para não cansar, porque você anda, né? E anda bastante no Bosque da Ciência, porque um atrativo é distante do outro. Algumas dificuldades na visita guiada, eles relatam, como, às vezes, falta de atenção, às vezes, a questão mesmo do comportamento, especialmente com crianças, né? A ideia também do cuidado mediado pela sensibilização e a conscientização é uma das bandeiras deles. E o objeto de divulgação científica está na prática de não poluir, de preservar o meio ambiente florestal e não aceitar carne de animal silvestre, por exemplo, não licenciada e nem criação ilegal, né? Os nossos monitores tinham formação diversas, né? Era de manejo florestal, eram 2, um era ligado ao turismo e um outro monitor era formado em veterinário. Conversando com eles, eles apresentaram o ambiente. Esse passeio eu chamei de visita peripatética, porque ele conversava comigo, né? Reparei que daqueles aspectos modais, que são 15 camadas, se destacaram 3, né? O aspecto biótico,
o aspecto sensível ligado às emoções e sensações, e o aspecto estético do lazer, da diversão e da harmonia. Houveram 87 percepções, dessas, 72 eram positivas e somente 15 percepções foram negativas. E os locais que mais se destacaram dessas percepções, né, pelos monitores, foi o LMA, no caso, mamíferos aquáticos. Mas, por uma curiosidade, eles apresentaram muitas características na própria portaria e também nas trilhas de percurso entre um atrativo e outro. Sempre havia um grande enriquecimento de pontos que eles colocavam, que eram locais que eu esperava não encontrar, né, no percurso. Aqui é um exemplo que nós fizemos, né? Aqui são os 15 aspectos modais. A monitora de número 2, ela falou em todos os espaços, né? O interessante é que ela sempre focava o aspecto sensível. Eu esperava o aspecto analítico, conteúdo conceitual, mas não. O que se destacou na fala dela está aqui foi o aspecto sensível, ligado à emoção, o aspecto biótico, o analítico, o formativo, que é ligado à cultura, e o estético, né? Então, o que é lido? Depende do monitor. O monitor ele tem um perfil de apresentação que ele faz também conforme o público que ele recebe. Bem, para a gente terminar nossas considerações, a divulgação científica no INPA, ele promove a sua pesquisa em interface com o público inicial, que foi o motivo justamente de aproximar a comunidade dentro daquele problema que ocorria naquele momento, na década de 90, e hoje ele trabalha com escolas e com turistas, né, que visitam e querem ver a cara da Amazônia, e o INPA é uma das possibilidades, né. A divulgação científica no INPA não é centralizada, mas cada laboratório promove a sua divulgação. O BOSC, ele concentra alguns trabalhos e com mais presença os trabalhos dos laboratórios que fazem parte do próprio camp, que eram aqueles laboratórios que eu já falei. O modelo de comunicação, ele tende a ser de transmissão, quando baseado somente na mídia. Contudo, com a atividade dos monitores, se torna uma atividade dialógica entre o culturalista e até o conducionista, né? A narrativa social, científica e de lazer e de comunicação mostram a pluralidade daquele espaço de ciência e tecnologia, promovendo diversos olhares, atraindo diversos tipos de público diferente por diversas razões. E há uma apreciação aos aspectos bióticos, que seriam os elementos vivos, o estético, que estaria ligado ao lazer, à harmonia, à surpresa de encontrar coisas em um ambiente aberto, e o sensível, né, associado às sensações, respirar, sentir aquele cheiro do orvalho, né, tocar no tronco das árvores, ver a movimentação do peixe-boi, por exemplo, o lago amazônico, os répteis no Sequoia, tudo isso é muito importante. Como uma experiência de lazer científico, mais do que uma análise científica, né, o que traz uma vantagem em uma experiência integral. Põe aqui como ponto para refletir, pessoal. Muita gente quer que as crianças e os jovens saiam do bosque sabendo conceitos científicos. Não vai acontecer. O que vai acontecer é que eles vão ter uma experiência maravilhosa e integral. Eles vão ver com seus próprios olhos e vão perceber que, além do conceito, tem um ser vivo, interagindo com o ambiente. Não tem como isso ser reduzido aos conceitos. Aí o que ocorre? A experiência de estar num ambiente desse enriquece os conceitos científicos, dão sentido, mas o contrário não ocorre. Conhecer o conceito para uma visão integral, esse movimento não ocorre. Então, uma das coisas que a gente mais hoje conversa com os professores é: vá para lá, mas não para dar um roteiro fechado, mas um roteiro que se abra para uma experiência, uma aprendizagem não só cognitivista, mas uma experiência das emoções, uma experiência das estéticas, uma experiência da harmonia e da coletividade. Para enxergar muito mais. Por quê? Porque a Amazônia é muito mais do que biologia. Com certeza sempre o será, né? Então, queridos, eu agradeço pela oportunidade e deixo aqui algumas referências.
Bom, devolvo aí a palavra para a nossa mediadora. Muito obrigada, professor Saulo. Eu gostaria de falar para o senhor que eu nasci e me criei no bairro do Coroado. Eu conheço bem a estrutura, a Miceia também, né, Miceia? Então, toda vez que a gente fala um pouco do bosque, a gente traz também algumas situações, porque eu lembro que no lago a gente andava de canoa. Nós podíamos passear com guia, hoje a gente não tem mais isso, tem situações como você colocou do abraço, né? E agora não temos mais. Mas a gente vai dar continuidade aqui no nosso chat, nós temos algumas interações que eu vou falando e o senhor vai respondendo. Por exemplo, a Miceia colocou aqui que ela foi pequeno guia. Como eu falei, nós morávamos no bairro do Coroado, né? Então a gente tinha muito esse contato. O que é importante, pode, Miceia? Na verdade, o Pequeno Guia ele é um projeto tão antigo, acho que faz mais de 15 anos, que na época quem financiava era a Kodak. Eu lembro, ou seja, falando de Kodak há muito tempo, né? E eles, a ideia, na época o projeto era pela professora Maria Inês Iguchi, eles pegavam os alunos que estudavam em rede pública e moravam no bairro do Coroado, selecionavam os alunos para atuar como pequenos guias do Bosque da Ciência. E uma coisa que ficou assim na minha mente, que a professora Inês falava, era que o nosso salário era aprender todos os dias. E isso eu acho que eu tinha uns 8 anos e faz tempo, professor, e nunca esqueci. E nunca esqueci, mas foi uma experiência fantástica. E foi muito bom ver sua apresentação, que fez eu relembrar todo aquele processo, né? Toda a história. Muito bacana. É por isso que eu gosto Esse que projeto foi entre 95 até 2010, né? O encerramento dele foi com o financiamento da FAPEAM, começou com a Kodak e várias outras empresas ajudavam, né? O próprio Ministério do Meio Ambiente, às vezes, conseguia ter edital para poder contribuir, né? Só que, assim, o projeto, ele precisa, como todo projeto com criança, precisa de um atendimento constante, né? E foi uma das razões que ela teve que encerrar e abrir para outros projetos também, né? Teve uma época, inclusive, que teve pequenos guias, onde hoje nós chamamos de Musa, que era o Jardim Botânico, né? Da Reserva Adolfo Duque. Teve alguns anos lá, né? E acabou ficando, na verdade, encerrando tudo, né? Em 2010. Na verdade, eu segui todo esse processo. Eu segui todo esse processo, pequeno guia, jovem pesquisador, aí, enfim, tudo finalizou. Muito legal. Obrigada, Miceia. Então, vamos dar continuidade. A Mara Adriana, ela fez uma pergunta aqui. Professor, qual o viés de ligação entre você e a pesquisa em ciências nos espaços não formais? Acho que o viés da pesquisa, nós estávamos colocando prontamente a ideia da divulgação científica e aonde se encaixa a divulgação científica. E a perspectiva que nós selecionamos foi da análise do discurso. Então, o que nós entendemos a partir disso? Entendemos que a divulgação científica, ela não é feita para a escola, a divulgação científica ela é feita para públicos no qual existe uma indicação, um apontamento. E o professor se apropria disso. Quando ele se apropria da divulgação científica, ele a descaracteriza para recaracterizá-la dentro de um novo contexto. Por exemplo, se você pega uma revista super interessante, ele não foi feito para a escola, ele foi feito para o lazer do seu leitor. Aí eu levo para a sala de aula, ele pode ser muito útil, mas entenda, ela é limitada, não foi feito para crianças, foi feita para uma literatura público geral ou público de revistas, né, que tem uma pesquisa para isso. Da mesma maneira, existe uma crença, por exemplo, que Bosque das Ciências e Parques são feitas para escolas, e não são. São feitas para diversos públicos, entre eles a escola. E conversar isso, às vezes, com alguns professores, parece que não é muito óbvio. Por quê? Porque entende, ou às vezes até exige, e critica, por exemplo, a administração de espaços como o do Bosque da Ciência e outros, dizendo, deveria ter isso, deveria ter aquilo outro.
numa visão escolar. Só que tem um porém, ele não recebe só a escola. Pode ter um projeto de ter alguns complementos? Sim, isso dependendo do projeto educativo, poderia ter. Mas o que a gente não pode é escolarizar. Então, dentro do meu projeto, na parte de ensino de ciências, ele justamente buscou fazer uma leitura mais ampla desse espaço, justamente para que a gente não venha enviesar numa visão poder mais escolarizada e esquecer das riquezas pelo qual o espaço foi promovido, para a criança enriquecer, e não para ser uma aula de biologia, não para ser uma aula de química pura. Ele tem um objetivo além disso. Obrigada, professor. A professora Indalécia, ela também fez outra pergunta. No site do INPA, podemos acessar todos os ambientes e pesquisas realizadas pelos estudiosos do local? Esse é um problema federal. Quando eu digo federal, é federal mesmo. Os CPD das instituições federais, não sei qual é a razão, mas é muito complicado você atualizar os sites. É muito complicado você para poder atualizar. Então, o que ocorre? O que nas instituições federais, porque o INPA é federal, eu sei disso porque eu sou professor da UFAM, e ocorre um problema muito parecido lá, né? As atualizações do site são centralizadas. Então, as informações, para chegarem, para serem acomodadas no site, passa por uma burocracia. E aí, o que ocorre? Via de regra, quando você visita os sites, você visita um site de, assim, 1 ano atrás, 6 meses atrás, não é um site que é continuamente atualizado as partes dos laboratórios, dos pesquisadores. Você pode ir lá no site do INPA, você não vai encontrar uma listagem atualizada dos pesquisadores, nem com fotinha, nem nada. Você vai encontrar alguns sites produzidos pelo grupo de pesquisa, pago, independente. Tem projeto, o financiamento do projeto, com o financiamento do projeto houve uma cota para comunicação pelo site. E aí alguns grupos têm sites bons, que informam diversas coisas e tem até material de divulgação. Outros não. Né? Por quê? Por causa dessa situação, que é uma situação de cunho institucional, né? Não dá para você conhecer tudo, né? Eu soube que teve recentemente uma iniciativa do Bosque, junto ao projeto Forest Museum, se não me engano, Museu da Floresta, que iria digitalizar e virtualizar parte do Bosque da Ciência, mas mais focado na ideia da Casa da Ciência. Não sei se realmente já ocorreu. Eu acho que isso pode até nos ajudar na ideia de educação básica, né? Mas, como diz, isso não é laboratório, isso é um projeto que tem financiamento hoje e tem um tempo. Ele vai acabar esse projeto. E aí, como ficará os sites, essa comunicação vai ser da criatividade dos gestores. Professora Indalécia levantou a mão, você quer se pronunciar? Fale agora, cale-se para sempre. Eu não morro. Então, vamos continuar, talvez seja a internet também, né? Vamos continuar. A professora Miceia, ela perguntou, quero saber o que motivou o professor Saulo a realizar essa pesquisa. Pois não é? Eu sou um professor mais ligado à área de didática. Eu fiz o meu mestrado, por exemplo, junto com o professor Teran. O professor acho que vai fazer já uns 10 anos, né? Passou tempo. Eu fiz na área de metodologias, né? Então, eu sou mais da área de didática. E nós conversávamos sobre a questão da visão de pesquisa do nosso grupo, que transicionou das metodologias para os espaços não formais, e a gente estava percebendo que em algumas áreas da pesquisa estava precisando alternativas conceituais, né? Algumas alternativas conceituais que pudessem dar uma melhor qualidade, algo que não fosse somente aquilo que nós estávamos trabalhando naquele momento, né? Então, eu me interessei por essa ideia e acabei levando para frente, né? Em 2016 e 2017 eu comecei
a publicar, inclusive no SECAM, artigos sobre levantamento sobre pesquisa em espaço não formal, com foco aqui no Norte. E realmente aquilo que a gente conversou era aquilo, tinha uma ausência de teorias de didática, de teorias ligadas à parte da sociologia, que pudesse contribuir para uma visão do professor para o espaço não formal, ou do espaço não formal para a visita. E, no caso, eu acabei me interessando e desenvolvi essa pesquisa lá no Sul, né, utilizando esse referencial da análise do discurso e da análise multimodal, né, que eu acho que trouxe algumas contribuições. E, pelo menos a mim, trouxe uma maior clareza sobre o tema. Obrigada, professor. Dando continuidade, o Matheus fez uma contribuição aqui, e ele diz que, fazendo uma comparação do Bosch com os povos da Amazônia e os monitores, quando fui estagiar ainda no mestrado, notei que os monitores sabiam muito sobre as estações, porém muito pouco da Amazônia. Falando um pouco do macro. Por exemplo, sabiam o que era uma canoa, mas não o processo de construção da canoa. Penso que isso é também importante, interessante. Isso em parte Matheus. Contudo, a gente tem que se ver os processos institucionais, né? Por exemplo, quem é um monitor? O monitor, ele é um graduando que está fazendo o seu estágio. Quanto tempo é um estágio? Não passa de 6 meses. Então, só o fato dele conseguir incorporar muitos elementos de cada estação para o monitor é uma grande vitória. E a conversa com diversas pessoas, porque quem vem visitar o bosque não vem simplesmente para ouvir o monitor, vem muitas das vezes para testar o monitor, para saber o que ele sabe. Por quê? Porque tem diversas qualidades de pessoas, né? E aí o que ocorre? O monitor aprende muito. Eles mesmos falam, né, que assim, eles aprendem muitas das vezes com os visitantes do que com aquilo que eles aprenderam no treinamento, que eles fazem um treinamento de uma semana, e na leitura pessoal, né? E aí eles acabam o estágio deles e vão para o destino que tem. Nós não temos, até hoje, no INPA, um processo, não é só no INPA, isso é um problema nacional, tá? Várias instituições que trabalham com monitoria têm esse mesmo problema, não é um problema específico do INPA. Como fazer com que o monitor fique mais do que 6 meses? E como é que ele possa se interessar em pesquisar os temas que ali estão? Por exemplo, eu conversei com o pessoal do herbário e eles me disseram o seguinte, que em Nova York, em outros museus, quem faz a monitoria é o aluno de pós-graduação. Por exemplo, foi fazer uma pós-graduação em zoologia ou em botânica, então ele é obrigado a passar uma determinada quantidade de tempo, ou ele, por falta de dinheiro, é contratado para ser um monitor na área que ele faz o doutorado dele, que ele vai ter facilidade e fluência. É uma possibilidade. A questão é que os espaços de ciência e tecnologia não são espaços que têm dinheiro para pagar o trabalho dos monitores. Eles, por exemplo, a maioria deles, no meu tempo de pesquisa, minha coleta de dados, que foi 2018, era um trabalho voluntário. Quer dizer que ele pagava a sua passagem, pagava o seu almoço. Ia receber somente o certificado. Agora, se eu não me engano, teve um projeto da prefeitura que estava dando bolsa, né? Estava melhorando a situação, mas ainda continuava na mesma situação, um período curto. E aí se troca, né? Então, a ideia da monitoria na América Latina, e especificamente no Brasil, é fazer projetos que mantenham pessoas interessadas em desenvolver uma educação não formal, porque a nossa educação é muito ligada ao formal, à escola. E essas instituições são instituições também educativas, só que ela tem um outro formato, uma outra estrutura, né? Como criar alternativas para que eles possam estar ali e se mantenham ali? Uma das ideias que a gente até propôs era, assim, fazer um banco de dados de monitores egressos, fazerem reuniões anuais, trabalhar com financiamento externo, não somente governamental, entender que também deveria ter intercâmbio com alunos de pós-graduação, isso poderia facilitar, inclusive, o conhecimento desses monitores, e por que não eles estagiarem também, por que não haver, por exemplo,
algo que estimulasse os alunos de pós-graduação passar algumas horas durante o seu curso de pós-graduação em locais de divulgação científica, para divulgar sua área, com qualidade, com conhecimento especializado, né? Então, é uma área problemática no Brasil, e isso acaba se refletindo nessa fragilidade. Mas, com o que tem, está se fazendo o melhor que se pode. Com as estruturas e a fragilidade de financiamento que é conhecida e está muito divulgado na mídia, da Ciência e Tecnologia, do Ministério de Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicação, está aí a amostra, né? Com o que se tem, se busca se fazer da melhor forma possível, e às vezes até recebendo ônus que não devia, mas se faz o trabalho. Tanto que eles trabalham, você vai ver, de segunda a domingo. Segunda-feira, que é o dia livre, muitas das vezes você vê monitor lá ainda, mesmo na segunda-feira. E, por fim, professor, nós temos a colocação do professor Alexandre Nascimento, onde ele diz que eu acredito que a convivência de alunos com ambientes de pesquisa é fundamental para incentivar o surgimento de novos pesquisadores. Eu mesmo me vi influenciado à área de matemática após uma visita pela Escola Bosque da Ciência. Quais soluções o senhor imagina para que haja uma melhor aproximação entre alunos e lugares tão essenciais para o aprendizado científico? Olha, uma vez eu falei um negócio que não foi muito bem recebido, mas pelo menos tem respaldo. Pierre Bourdieu e W, que é um matemático, fizeram uma pesquisa nos museus da Europa, né? Com diversidade. Lá tem museu de arte, museu de ciências, tudo, né? E aí eles comentaram um conceito bem ventilado na área social, que é o capital cultural. O capital cultural, ele tem uma parte no capital social. E ele coloca o seguinte: o amor à arte, o amor à ciência, ele parte da cultura que se tem. Quando se tem pouco, pouco vai se desenvolver. E a cultura não pode ser monopolizada em poucos lugares. Por exemplo, se imagina que a escola vai se desenvolver isso. Ela não tem essa condição. A escola, ela potencializa, mas ela não pode fazer tudo. Então, Bourdieu e Dunbar, ele coloca que para um sujeito ter interesse por cultura de arte, científico, o que for, ele vai precisar desenvolver um capital cultural, que é um capital ligado à parte simbólica. E isso é desenvolvido em casa, com leitura, com visitas, com uma diversidade de atividades. Via de regra, mediado pela família, por instituições comunitárias, como a igreja, associação de bairros, associação de mães, né? E a escola e outras instituições. Isso é um leque que vai enriquecer. Se substituiu achando que a televisão e a cultura de massa e a internet ia resolver esse problema. Não resolve. Não resolve. A cultura de massa, ela achata a cultura. Ela achata, para que fique algo palatável para o maior grupo possível, né? E a internet, você tem várias camadas de elementos culturais. Então, hoje, o que nós conversamos? Conversamos que precisa haver um resgate em casa, um resgate da leitura de pais para os seus filhos, lerem literatura mesmo, né? Literatura infantil. Quantas pessoas já olharam assim, eu tenho um Chapeuzinho Vermelho em casa? Ou então vou ler as histórias de Ajuricaba. Coisas que alimentem o imaginário, que despertem o desejo, né? E a partir dessas culturas vai ter-se vontade de se visitar. Por exemplo, no domingo e no sábado, o INPE é muito visitado por famílias. Quando você vai ver lá, quem são essas famílias? Via de regra, são pessoas de fora do estado. Carioca, mineiro, paulista. Então lá, eles, seus filhos e tal, você vai perceber que existe uma relação aquisitiva também, por ter um certo valor aquisitivo per capita, propicia ter uma cultura melhor, existe essa relação também, né? Então, o problema ele é complexo, não tem como ter uma solução simples. E aí, o que ocorre? O que nós podemos fazer como professores é estimular os pais, estimular as organizações
para que se façam coisas independente da escola. Quer fazer um clube do livro? Faça. É importantíssimo. Converse. Eu não entendi o livro, mas o outro vai ler e vai entender alguma coisa. E aí vocês conversam. E alimenta o imaginário e dá desejo de conhecer mais coisas, né? Então, eu acho que a ideia de querer fazer isso é bom. Bourdieu fez uma afirmação muito dura. Você pode deixar o museu de graça. A alta cultura de graça. As pessoas não irão. Porque elas vão ver e vão se sentir deslocadas. Vão pensar, esse ambiente não é para mim. E, de fato, não é. Por que não é? Porque os elementos, os códigos para ler aquilo, elas não têm. Ela vai ficar muito presa na experiência estética, como eu mostrei para vocês. E a experiência cultural vai ser pobre. Não coloco isso como uma maneira pessimista, eu coloco isso como uma potencialidade que a gente tem que aprender a reconhecer e desenvolver. E é isso que eu falo. O grupo aqui de Espaços Não Formais é um grupo de cultura como esse, que estimula as pessoas a assistirem, a ler artigos e tal, enriquecer seu imaginário. Tenho certeza que pessoas que entraram no grupo depois saíram muito mais enriquecidas. Imagina vários grupos como esse, na escola e em outros lugares. É fundamental criar uma atmosfera cultural favorável à leitura e ao enriquecimento do imaginário, para que se queira se aprofundar na ciência ou em qualquer área da cultura humana. Mais alguma perguntinha? Então, eu abro esse momento para caso alguém ainda queira se pronunciar. Nós estamos aguardando. Pode falar que eu estou tomando meu café. Uma, duas. Então, nós agradecemos, professor Saulo, pela sua contribuição, como o senhor acabou de afirmar. Esse momento, essa troca, né, desse aprendizagem, cada vez saindo com mais conhecimento destes momentos de troca. Nesse momento, eu também gostaria... Um adendozinho? Sim, professor. Gente, eu gostaria de poder comentar com vocês sobre esse termo que nós falamos de letramento científico, sobre aquela tirinha lá da Malfada. Existe, às vezes, um pensamento moderno, iluminista, que coloca a ciência como a racionalidade correta. E ignora, por exemplo, outras racionalidades, como o conhecimento tradicional. E nesse conhecimento tradicional, nós temos outras formas de enxergar que estão vivas. Por exemplo, a etnomatemática, a etnociência, que estão presentes e resolvem vários problemas para os povos da floresta. Mas se diz, isso daqui não é ciência, isso daqui não serve, isso daqui não passa pelo paradigma. Eu concordo que aquilo não é ciência moderna. Mas é a ciência produzida aqui, que está viva e que é utilizada. E um diálogo entre essa ciência moderna, que é aquela que nós encontramos nas universidades, e essa ciência viva que é encontrada com o caboclo, ribeirinho, com o indígena e outras pessoas, são profundamente ricos. E isso ajuda a ter um estímulo do dialogismo, da conversa. Por exemplo, aquele que é portador da ciência moderna, ao se aproximar de uma etnociência, ele vai perceber muitos pontos de interação e muitos insights interessantes, ele vai sair enriquecido. Aquele que é portador da etnociência, ao se dar no dialogismo com a pessoa da ciência moderna, ele também vai conhecer coisas novas. E isso não vai lhe deixar de maneira nenhuma impuro, coisa parecida, pelo contrário. Devemos respeitar a autonomia das pessoas. Eu gosto muito do conceito que eu chamo de virtude intelectual, que nós estudamos lá na ABC. Que são as virtudes de você como pensar de maneira coerente, né? Que é você ter curiosidade, humildade para aprender, autonomia para pensar por si, né? Você ter foco e não se dispersar, você ter um pensamento diligente, organizado, um rigor para se aprofundar, não querer ser uma pessoa superficial naquele tema,
ter uma mente aberta, querer saber a partir do outro ponto de vista e não querer ficar somente confirmando o seu ponto de vista, ter coragem intelectual de encarar esses desafios e tenacidade, começar e terminar. A famosa resiliência, né? Eu acho isso fundamental para a produção de ciência, para a educação em ciência, para a divulgação científica e para essa ideia que nós defendemos aqui, que é o letramento científico. E é só. Muito obrigada, professor Saulo. Eu não gostaria de encerrar, mas já eu vou passar a palavra ao nosso coordenador, professor Augusto Fachin-Teran. Bom, em primeiro lugar, agradeço a todos por ficar até o final, né, da palestra de Saulo. Foi assim muito interessante e esclarecedor, sim. E por isso o número de pessoas não se manteve, não, durante todo esse período. E claro que o Saulo ele fez assim um apanhado muito grande de várias coisas, não? Sobre as questões da Amazônia e sobre as questões da divulgação científica no Bosque da Ciência. E tem algumas coisas que dependem dos grupos, dependem das pessoas para que aconteçam, né? Quando a gente, por exemplo, né, quando ele comenta que as informações do que é feito, muitas vezes pelos grupos que trabalham no Bosque da Ciência, eles não são divulgados, não existe um registro acessível, né? Eu acredito que todo esse é um processo, né? Geralmente, não, hoje a gente gostaria que tudo o que é produzido seja colocado na internet e seja acessível. Mas eu me lembro ter visitado lá assim, a administração do Bosque da Ciência, né? E conversado sobre o trabalho que a gente faz com o nosso grupo de pesquisa, e aí eles ficaram surpresos, não, de desconhecer o que a gente vinha fazendo, e a gente tinha mostrado a eles a quantidade de trabalhos que aquele lugar já originou, não? Tanto assim na produção de livros, na produção de capítulos de livros, na produção de artigos científicos, e tem várias dissertações produzidas no Bosque da Ciência, não? E a partir disso, inclusive, não, dentro do nosso grupo, surgiu aquela ideia de fazer links específicos, não, sobre determinados espaços que são mais trabalhados pelo nosso grupo, não é? Tal especificamente o Bosque da Ciência, que é o mais pesquisado, não é? Que é o mais visitado por nós, e também tem outros, não é? Como o Museu do Seringal, não é? Tem o Zoológico do SIX, sim? E então todo esse tipo de coisas, não? Hoje a gente pode concentrar e as pessoas podem ter acesso a essas informações, sim? E acredito que nesse processo de divulgação a gente tem que facilitar as coisas, né, para as pessoas poder ler sobre determinados assuntos. Então, esse processo de facilitação é muito importante para a gente poder trabalhar em todos esses espaços. E tem tantas coisas que a gente poderia falar, por exemplo, não tem aquelas perguntas simples, mas profundas, né? Que muitas vezes não podem ser respondidas quando a gente vai a esse espaço tão importante que a gente tem, não? De ciência e tecnologia e divulgação da ciência, como é o Bosque da Ciência, né? A pergunta simples que inclusive emergiu lá na fala do Saulo é: o que os cientistas fazem aqui no Bosque da Ciência, né? Porque quando a gente vai no Bosque da Ciência, a gente não encontra nenhum cientista, né? A gente é livre lá para caminhar, e quando existia lá os guias, não? Eram aquelas pessoas treinadas, não?
que a gente guiava os turistas, os visitantes dentro do bosque da ciência. Sim? Mas essa é uma pergunta interessante, não? Até porque acredito que hoje existe um interesse muito grande, sim? E através, inclusive, dos órgãos de fomento, como a FAPEAM, de fomentar editais, não? Editais para ensinar os alunos a pesquisar, não é? Sim? Como que a gente faz essa pesquisa, essa iniciação lá na escola, né? Um ambiente tão importante, formativo, porque lá, nas primeiras fases da vida de nosso estudante, é onde que vai ser semeado lá a curiosidade, a indagação, né? E assim, inclusive, os grupos, não? Os grupos que trabalham com crianças falam, não? Que aquela criança é um pesquisador, não? Aquele estudante é curioso, aquele estudante pergunta, indaga, né? Sim? Mas muitas vezes a gente não direciona essa energia, não? Que mostram aquelas crianças para precisamente não levá-los ao caminho da pesquisa, ao fazer ciência. Então, muitas coisas a gente está numa etapa embrionária aqui na região amazônica, e no aspecto formativo, precisamente. Não? E por isso, provavelmente, que a gente tem tantos esforços, não? De formação de professores. Né? Tem muito esforço, não? Pelas universidades, todo mundo hoje tem seu programa de formação de professores, não? E essa é uma coisa que vai ser uma formação contínua, não? Porque a gente precisa trabalhar bastante. Bom, eu queria, já finalizando nosso encontro, não? Além de parabenizar ao Saulo pela excelente palestra, se trazer a notícia, não? Que a gente vai suspender nossas atividades já este ano, né? Está perto de dezembro, e a gente vai retornar no mês de março, sim? No mês de março, tá? Para a gente ter uma folga, né? Também, porque a gente precisa concluir lá os projetos de pesquisa, fazer o planejamento das aulas do próximo ano, também pegar umas pequenas férias, né? E todo mundo precisa ter um descanso, não, este fim de ano, sim? Tem muita gente já chegando um pouco cansada, porque assim mudou completamente nossas atividades, né, por causa da pandemia, sim? Mas assim fico muito feliz, né, pela presença de todos vocês. A gente, como disse, gostaria de tomar um cafezinho juntos, mas a pandemia trouxe coisas maravilhosas também, né? Como ele está reunidos virtualmente aqui, essa oportunidade de todo mundo poder falar, não tem mais desculpa que o trânsito está congestionado, não tenho dinheiro para pagar minha passagem, né? Então, e é interessante como os grupos de pesquisa não, emergeram nesta pandemia, né? Estão muito ativos, e assim, não, todos os dias a gente encontra lá, não, web conferências, não, de todos os tipos, em todas as áreas, sim? Isto é, não, a gente tem essa oportunidade de dialogar hoje com pessoas que nunca você pensou, não, poder assistir ao vivo, né? Sim, essas palestras maravilhosas, esse conhecimento, não, que eles têm, sim? Então, eu vou finalizando minha fala aqui com a todos vocês, parabenizando e esperando que sigam frequentando nosso grupo, né? E também tragam seus aportes, sim? A gente sempre está aberto assim, quando vocês têm ideias, querem apresentar alguma temática para ser discutida dentro do grupo, tá? Essa é a dinâmica, e um pouco como isso, com essa intencionalidade, foi feito assim, esta prospecção, não, que
feito agora pela Ercilene, para perguntar a vocês, não, que temáticas seriam interessantes para serem incluídas lá no próximo ano em nossas conferências, né? Então, cada um deverá apontar lá e a gente provavelmente vai caminhar lá nessa linha, né? E claro que também a gente, conforme a gente vai pegando mais força, mais confiança, né? A gente vai trazendo já mais gente de peso, né, para nosso grupo, sim? Então, é importante a gente fazer as leituras, para ter também os questionamentos, né? Sim, porque vai ser, esse fica um diálogo muito rico quando a gente tem aqui no chat, sim, várias perguntas, porque eu tenho assistido a alguns eventos, né, que praticamente finalizou e parece que era uma reunião de espíritos, não, ninguém perguntou nada, sim? E aí a pessoa lá se esforçando para trazer na temática nenhum comentário, nem positivo nem negativo, não? Fica meio estranho esse tipo de coisas, não é? Na academia, não ter questionamentos de pelo menos um para dizer, olha, perguntaram lá e eu respondi lá, como isso acontecia quando a gente frequentava presencialmente os congressos, não? E apresentava lá nosso trabalho durante 10 minutos, e aí se surgiam 2, 3 perguntas, e você ficava feliz, né? Mas se ninguém perguntava nada, né, você falou lá e passou aquele momento, não? Porque você tem já que comentar, não, sobre esse evento que você está vivenciando, tá ok? Então, agradecendo a nossos grandes colaboradores, como são a Ana Márcia, a Sâmia, a Eliane, a Arcilene, o Ailton, a Fabrícia, que estão conosco, sim, e agradecendo a todos vocês, não, que foram meus estudantes, que são convidados, nossos convidados, sim, fiquem frequentando nossas páginas, sim, nossos meios de divulgação, que a gente sistematicamente, não, vai produzindo também, além dessas conferências, não, está produzindo trabalhos nas revistas, nos periódicos quais da CAPES, sim? Então, essas leituras, essas coisas que a gente produz é sobre algo maravilhoso que se chama Amazônia, sim? Então, uma Amazônia que está olhada pelos amazônidas, aquele conhecimento produzido pelos amazônidas, como foi colocado aqui, não? Eu sempre coloco essa, né? Pode ser que nossos trabalhos, nossas pesquisas, não sejam do primeiro mundo, mas essa é a ciência que nós aprendemos e essa é a ciência que nós praticamos. Então, muito obrigado. Se a gente não se vê, um feliz ano novo, né? Que seja um ano 2021 de vitórias, de sucesso para todos nós. Muito obrigado e até a nossa próxima reunião.